O Brasil é uma nação jovem, se tomarmos como parâmetro os velhos países da Europa e da Ásia. Nesses países, a acumulação material e cultural tem se dado há séculos, há milênios. Aqui entre nós, essa acumulação é um processo em pleno desenvolvimento, em estado fluente de formação. Não que naquelas nações antigas tal acumulação tenha cessado completamente, mas que ela se dá agora num ritmo mais lento, numa configuração menos nítida, num processo mais previsível e controlável. Tem sido assim principalmente nos grandes países ex-coloniais ou neocoloniais, como Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, nos escandinavos e outros, onde a fricção entre a tradição e a modernidade se dá menos abrasivamente. A exceção é a China, onde uma verdadeira erupção vulcânica vem causando novas ondas de revolvimento e reacomodação de camadas civilizacionais por força de uma modernização abrangente e acelerada. Uma China onde o velho sonho de uma expansão mundial se renova, fazendo dela um caldeirão efervescente de propostas e provocações desafiadoras para o mundo, tornando-a o exemplo atual mais flagrante, eloquente e vibrante de um empilhamento material e cultural inédito e assustador. No restante do velho mundo, a renovação se dá mais moderadamente. Essa renovação ganha contornos inauditos em terras adolescentes como o Brasil, onde tudo é ainda mais tenro, ainda por crescer, ainda por dar frutos. Temos uma tarefa imensa de construção. Todas as nossas matrizes são recentes e, embora já compelidos a adotar o pulso das transmutações imperativas da pós-modernidade, exige-se aqui ainda uma série de soluções de velhos problemas do mundo moderno. Educação qualificada para todos, distribuição equânime da riqueza, formação de uma classe média ampliada e estável, um projeto sustentável de apoio à ciência, a defesa intransigente e qualificada dos recursos naturais e humanos, a preservação de toda a herança dos povos originários e seus conhecimentos, a preservação da biodiversidade e seu potencial de contribuição à produção de tudo que diga respeito não só à saúde e ao bem-estar dos humanos, mas à salubridade do planeta e das espécies que garantem as condições da vida. Ou seja, a sustentação de tudo aquilo que é matéria-prima para novas compostagens e hibridações para o futuro. Pode parecer soberba retórica ou lugar comum conceitual dizer que aqui, entre nós, temos tudo por fazer, desde preencher as lacunas deixadas por um passado perverso e negligente, até a dar os passos decididos rumo ao futuro que nos invade como um tsunami. Não podemos hesitar em assumir que ainda temos tudo por fazer, que ainda há muito mais por querer, tanto mais por propor, tanto mais ainda por esperar. A fluidez se impõe como uma dimensão existencial entre nós. A diversidade é uma lente de aumento para ampliação do nosso campo de visão. O destino aglutinador que reuniu aqui vários povos, várias religiões, várias sintaxes existenciais, vários modos de estar no mundo, é o nosso destino comum. Pode parecer ingenuidade
ou soberba assumir tamanha dimensão do comum, tamanha condensação do imenso viver, tamanha abrangência de um sonho nacional e transnacional, sem que isso possa parecer empáfia de um neofundamentalismo delirante ou refluxo nauseante de um pesadelo nazi-fascista que já devíamos ter superado. Justo o contrário. O que aqui se quer, o que aqui se pode e o que aqui se deve é esticar ao máximo o elástico da vida ampla, da existência plena e extrair da maior liberdade do pensar a maior equidade no saber. O Brasil tem esboçado nas últimas décadas um arranjo de modernização conservadora. Essa expressão empregada por pensadores e políticos como Mangabeira Unger e Ciro Gomes, e com variações semânticas por muitos outros intelectuais. Toda a história do pensamento, da reflexão sobre a formação brasileira pelos estudiosos da nossa sociedade, nos informa sobre uma modernização insatisfatória, inicialmente fundada numa economia agrícola de base escravista, em seguida ancorada numa industrialização subordinada ao capitalismo exploratório das grandes potências europeias e aos Estados Unidos, e finalmente sujeita a flutuações incertas da globalização. E é o que temos: um estatuto político conservador que atravessou a fase imperial, a era republicana e o advento de uma democracia regida por uma elite subalterna aos interesses neocoloniais, que chega hoje ao impasse da imprecisão dos atuais tempos da chamada mundialização. Essa modernização conservadora, ainda que nos tenha proporcionado um certo avanço civilizacional razoável, está longe de satisfazer as nossas necessidades como povo e nação. Esse arranjo conservador não corresponde nem às nossas próprias expectativas, nem às expectativas do mundo vindouro. Um mundo todo eleivado de incertezas e ameaças, um mundo que espera que possamos cumprir o papel que nos tem sido atribuído e de há muito anunciado, o papel de celeiro, de caixa d'água, de abrigo seguro para boa parte da humanidade. O nosso déficit nessa conta ainda é enorme, e esse arranjo conservador insuficiente teria que incorporar arrojo, audácia, ímpeto transformador visionário, revolucionário, evolucionário, que nos arremesse com mais empuxo rumo ao céu aberto das transformações criadoras exigidas pela atualidade. O que ainda resta de pesadamente conservador nesse arranjo deve dar lugar a mais leveza e fluidez que corresponda ao modo contemporâneo de viver, deixar viver, fazer viver. Um fluxo permanente de alternâncias entre altos e baixos que se complementem e se compensem para além da violência destruidora e paralisante. Um fluxo permanente entre carências e abundâncias que se equivalham, não porque deixem de ser antípodas, opostas, mas porque se reconheçam interdependentes como a luz e a sombra. Um fluxo permanente entre poder ter e poder renunciar para escapar do espectro perigoso da acumulação esterilizante. Uma visão transmutada da economia e da indústria, em que a escassez não aniquile e a opulência não sufoque. Utopias em diálogo permanente com as distopias, essas tão apreciadas pelo pessimismo vigente, tão facilitadas pelo consumo voluptuoso e desatento dos novos e fascinantes produtos técnicos tão sedutores quanto ameaçadores.
Esse novo arranjo de uma modernização progressista implica dar e receber em proporções equilibradas, seja entre os humanos entre si, entre os humanos e a natureza originária, ou entre os humanos e o espírito dos mortos. O arranjo da modernização progressista deve buscar atingir o mais alto nível possível de compatibilização solidária entre os homens e a natureza transformada pelas máquinas, essas nossas filhas diletas. O arranjo da modernização progressista requer que os humanos queiram ser melhores, saibam ser melhores, progredindo e avançando para estágios mais além da modernidade conservadora. O Brasil é, no mundo de hoje, um dos depositários dessa esperança. O nosso tom é mestiço. A nossa democracia deve ser mestiça. A igualdade deve ser mestiça. Ou seja, as desigualdades, numa analogia com a refração da luz, devem ser apenas nuances surgidas do intercâmbio entre as cores do arco-íris vivencial e não o encardimento definitivo do preto ou o desbotamento definitivo do branco nos extremos do espectro. O nosso espectro sociopolítico, econômico, existencial deve refletir a pluralidade exigida pela nova modernidade emergente. O nosso tempo é mestiço, é diverso. A igualdade na diversidade deve ser o nosso lema e a formação de uma sociedade plural em todos os sentidos deve ser o nosso compromisso. Como traduzir toda essa visão de um otimismo novo para o plano da ação concreta? Esse é o desafio para a ciência, para a política, para a economia, para o empreendedorismo jovem, numa sociedade já tão decepcionada historicamente e já quase exaurida em seu ânimo para lutar, atacada mais uma vez na atualidade pelo poder dos algoritmos sem paixão, a serviço daquilo que os analistas mais atentos e responsáveis, como Ronaldo Lemos, por exemplo, chamam de a grande ruptura. O debate sobre os melhores caminhos a seguir, as melhores decisões a tomar nessa empreitada, conta hoje com as novas possibilidades oferecidas pelas formas de mobilização social inéditas surgidas nesse início de século XXI. O equipamento para a luta social, para a luta política, vem se desenvolvendo em alta velocidade e é preciso aproveitar a simpatia, a acolhida, o bom humor das novas gerações em relação à avalanche das novidades. No comportamento, na linguagem e no hercúleo trabalho para a sua restauração, no dinamismo da nova sociabilidade, nos desafios da nova moralidade, em tudo isso reside uma certeza de que há novos caminhos a explorar e que a recuperação permanente da expectativa otimista através de uma militância política atenta e vigilante é a nossa única esperança. Por fim, como diz o meu querido Jorge Maltner, não há abismo em que o Brasil caiba.